Tudo bem, meus amigos? Espero que sim. Sem muita enrolação, dando continuidade, hoje a gente vai falar de VOR. Um auxílio rádio também, a navegação, diferente do NDB, digamos que um pouco mais robusto, um pouco mais confiável e sem enrolação. Vamos lá. Como de costume, eu vou ler a definição aqui do VOR e depois a gente bate um papo sobre isso, ok? Então, VOR, que vem de Very High Frequency Omnidirectional Range, ou rádio farol omnidirecional de alta frequência, ou até mesmo faixa, né? Faixa omnidirecional de alta frequência, ou se fosse mais preciso ainda, de muita alta frequência, né? Seria um negócio muito redundante, mas vamos lá. É um sistema de navegação por rádio que fornece orientação aos pilotos, permitindo-lhes determinar sua posição em relação a uma estação no solo e seguir uma rota específica. Ao contrário do NDB, o VOR opera em frequências muito altas, em VHF, e oferece maior precisão e resistência a interferências. Não que ele seja um auxílio rádio de precisão, mais para frente a gente vai ver a diferença de um auxílio rádio ou um procedimento de precisão e de não precisão. O VOR também é considerado um procedimento, um auxílio rádio de não precisão, mas comparado com o NDB, ele é extremamente mais preciso. E a principal diferença do VOR para o NDB é que o NDB ele também emite sinais omnidirecionais, ou seja, em todas as direções. Só que o NDB lá emite um sinal puro, não contendo informações de direções mesmo. Ele apenas indica a direção do NDB em relação à aeronave. Já o VOR, ele emite um sinal omnidirecional, ou seja, em todas as direções, e também um sinal direcional, permitindo que a aeronave determine a sua posição em relação ao norte magnético em relação ao VOR. Essa é a principal diferença entre o NDB e o VOR. Então vamos aqui adiante. Aqui eu tenho a foto de uma estação VOR instalada no solo. E, claro, existem vários tipos de antenas, vários mesmos, né? E a ideia aqui é ver um pouquinho de cada. Como sempre, a gente só está introduzindo conteúdo, mais para frente a gente vai aprofundar tudo que a gente viu aqui, tá? Mas basicamente o VOR, ele transmite dois sinais de rádio, como eu disse. Ele emite um sinal de referência, assim chamado, que é o omnidirecional em todas as direções ao mesmo tempo, e um sinal de varredura, que é um sinal direcional, que fica girando em torno da estação e variando em fase em relação ao sinal de referência. Então, a gente consegue perceber que o VOR, ele se torna mais preciso que o NDB, não somente por isso, por outros motivos também, mas a gente consegue perceber que ele, além de emitir um sinal em todas as direções, ele consegue direcionar um certo sinal até a aeronave, o que a gente vai chamar de radial, veremos mais à frente, que vai determinar uma posição um pouco mais segura e mais precisa da aeronave em relação a essa estação VOR em direção ao norte magnético, ok? Dando continuidade então, tenho aqui algumas considerações em relação ao VOR. Em algumas delas você não necessariamente precisa guardar, não precisa anotar, não precisa saber, porque você não vai utilizar na sua atuação enquanto piloto, muito menos na prova. Mas algumas outras a gente precisa saber, então eu vou ler como sempre e a gente vai conversando sempre na calma e elegância, ok? Então vamos lá. O VOR opera na faixa de 108 a 117.95 MHz, dentro do espectro de frequências de muito altas frequências, né, em VHF. Aqui já tem uma informação extremamente importante que você precisa anotar aí no seu estudo, anotar aí nas suas anotações, né, nas suas considerações aí. Diferente lá do NDB, que a gente via frequências em 3 ou 4 casas decimais, lembra? Por exemplo, 300 kHz, né, que tinha lá, por exemplo, no NDB. Aqui a gente tem megahertz, ou seja, VHF alta frequência, e principalmente eu queria que você guardasse isso na sua cabeça, guardasse isso, anota no papel aí, anota no teu computador, anota onde você estiver estudando, que agora a gente vai ter casas decimais nas frequências do
VOR. Você não precisa guardar essa faixa de frequência, né? Essa de 108 até 117,95, que não precisa. A única coisa que eu quero que você precisa guardar é que tem casas decimais, 108, alguma coisa, 115, alguma coisa, 116, alguma coisa. Por quê? Essa determinação, principalmente lá na carta de rota, que vai diferenciar um NDB de um VOR ou até de outros auxílios, a gente vai ver, é a frequência. Claro que, deixa eu voltar aqui rapidamente, a gente já conhece a simbologia. Essa aqui é a simbologia do NDB, a gente viu várias vezes nas aulas passadas. Inclusive, se você não assistiu, volta lá, porque é importante, é uma continuação. E aqui a gente tem a simbologia do VOR. Claro que se na carta eu olhar e ver essa simbologia, eu já sei que se trata de um VOR. Porém, dependendo da carta, dependendo da terminal que a gente vê ali, do espaço aéreo, às vezes muita informação, a carta ali está congestionada de informações, às vezes não tem espaço para colocar a simbologia do auxílio rádio. Então a carta vai colocar só a frequência daquele auxílio. Então a gente precisa diferenciar um VOR do NDB em relação à frequência, ok? Então não precisa guardar essa faixa, esse range aqui, essa faixa de operação, mas você precisa obrigatoriamente guardar que o VOR tem um número lá em casas decimais. Ah, mas se eu não decorar a faixa de frequência, isso cair na prova lá, 106 MHz está fora da faixa de frequência. Não vai cair, tá? Não vai cair, até porque a gente já tem auxílios que podem variar essa faixa de frequência aí, não cai pegadinha em relação a isso. Você só precisa saber que 3 ou 4 dígitos sem casas decimais se trata de um NDB, casas decimais se trata de VOR ou de outra coisa que a gente vai ver mais para frente, ok? Dando prosseguimento, essa faixa de frequência é dividida em canais de 50 kHz para diferentes estações VOR, permitindo a coexistência de múltiplas estações sem interferência. Irrelevante para a gente aqui, não precisa guardar, eu acho curioso para você conhecer, até porque para dizer que ele é um pouco mais preciso, né? Um pouco não, bastante mais preciso em relação ao NDB, mas por questões de curiosidade mesmo, cultura, aeronáutica e tudo mais. E prosseguindo, o VOR é utilizado para definir rotas aéreas, fazer aproximações para pouso, para decolagem, navegar de maneira segura e eficiente entre pontos de interesses, o que é chamado de waypoints, né, em um espaço aéreo controlado. O VOR é utilizado, o NDB também, mas a gente vai ver que muito mais o VOR para balizar aerovias, balizar aerovias, rotas aéreas, né, balizar procedimentos de decolagem por instrumento, balizar procedimentos de pouso por instrumento. Por mais que a gente está aí na era do GPS, a gente tem o RNAV, PBN, né, navegação baseada em performance, a gente tem muito lugar utilizando o VOR ainda para várias situações, né? Então é importante que a gente estude e, como sempre, com certeza na sua prova da ANAC vai cair, e no seu treinamento de simulador de IFR, com certeza você vai utilizar o VOR mesmo. Numa seleção de uma companhia aérea vai ter um procedimento lá para você atuar com o VOR, mesmo sabendo que no dia a dia o uso talvez não seja tanto assim, ok? Sobre o alcance do VOR, como eu disse lá no NDB, e falar de alcance é um pouco meio complicado porque depende de muitos fatores, depende da altitude da aeronave, depende do equipamento instalado no solo, depende do modelo, da marca do equipamento instalado na aeronave, depende enfim, vários fatores aí que vão determinar qual que é o alcance. A gente também não se preocupa tanto com isso, mas por questões de conhecimento, eu quero falar aqui um pouquinho. Então depende principalmente aqui pra gente, altitude, né? Depende da altura da aeronave. Em área terminal, que normalmente a aeronave está voando mais baixa, tem um alcance de 40 milhas mais ou menos. Em espaço aéreo inferior de 70 milhas e espaço aéreo superior de até 175 milhas. Mais uma vez, são valores de referências, são valores médios, depende de N fatores. Pode ser que alguma estação tenha um alcance maior, talvez um pouco menor, depende de N fatores aí, ok? Dando continuidade, aqui eu trouxe então a estação no solo. Como eu disse, existem vários tipos de estações, vários tipos de VORs por aí, mas basicamente existe uma antena, né, uma unidade transmissora instalada no solo que vai emitir os sinais de rádio, e um instrumento instalado a bordo da aeronave. Claro que
a aeronave também tem uma antena para tudo que a gente trabalha com ondas de rádio, ondas eletromagnéticas, vai ter que ter uma antena para receber também. Tem uma antena que emite, tem uma antena que recebe. Então a aeronave, muito provavelmente você já sabe disso, a aeronave tem várias antenas, cada antena recebe um sinal diferente. Tem uma antena na aeronave que vai receber os sinais emitidos pelo VOR e tem um instrumento de bordo que vai receber essas informações, que vai fazer você trabalhar com essas informações, né? Por curiosidade, lá no NDB, se você lembra, a unidade instalada no solo, a antena instalada no solo, leva o nome de NDB. Já o instrumento instalado a bordo da aeronave, que recebe sinais do NDB, leva o nome de ADF. Aqui no VOR, a gente também dá o nome de VOR para os dois, ou seja, tanto a antena instalada no solo quanto o instrumento a bordo da aeronave, a gente vai chamar de VOR. Apesar de ter nome sim, tá? Apesar de existir também muitos tipos de instrumentos que vão receber os sinais do VOR, mas muitos mesmo, né? A gente vai até comentar talvez de alguns deles, mas normalmente quando a gente fala de estar fazendo o procedimento VOR, a gente dá o nome de VOR, VOR1, VOR2, a aeronave para poder ser homologada a voar para instrumentos, precisa de 2 VORs, ou seja, 2 instrumentos a bordo da aeronave que captam sinais do VOR. A gente vai ter a possibilidade de trabalhar com 2 VORs diferentes ao mesmo tempo. Então, normalmente a gente vai chamar de VOR1, VOR2, ou NAV 1, NAV 2, né? De navigation, de rádio navegação 1, rádio navegação 2. Para a gente aqui não importa. O instrumento a bordo da aeronave é é muito mais robusto do que o ADF. Se a gente lembrar, o ADF consistia em uma marcação de 360 graus, uma rosa dos ventos ali, né? E uma agulha, um ponteiro. O VOR não, a gente vai ter já outras informações, a gente vai ter uma barrinha vertical chamada de CDI, a gente vai ter botões de ajuste, enfim, a gente não vai falar dele agora, vai ficar para a próxima aula sobre isso, mas algumas curiosidades que eu queria trazer para vocês, eu acho que é relevante. Que é o seguinte, lá no NDB a gente tinha uma certa direção que me aproximava da estação aeronave, ou seja, o QD-Mic, né, aquele rumo magnético que me aproxima da estação aeronave, e um rumo magnético, uma certa direção, que me afasta da estação NDB. Aqui no VOR a gente não tem muito isso. Basicamente não importa se a aeronave está indo para a estação, ou seja, se ela está aproximando da estação ou se ela está se afastando da estação, tanto faz, a gente não tem um rumo magnético diferente para esses casos. A gente vai chamar eles de radiais. A gente vai ver também na próxima aula, tá? Mas não importa se eu estou me aproximando da estação, me afastando da estação, ou passando no través da estação, passando próximo a uma estação, e uma vez sintonizado a essa estação VOR, eu vou estar sobre uma radial, ok? Então é interessante que o instrumento VOR a bordo da aeronave, ele recebe os 2 sinais lá do VOR, um sinal omnidirecional e o direcional, calcula a diferença desses sinais para poder entregar para o piloto qual a direção, ou seja, qual a radial que a aeronave está em relação àquela estação VOR. Outra informação também interessante é que o VOR é muito menos suscetível a perturbações atmosféricas, ou seja, a interferências de sinais, o que acontece lá no NDB. Lembra de interferência eletromagnética, né? Nuvens carregadas com eletricidade estática, relevos, a diferença da atmosfera, o efeito noturno e tudo mais, o efeito diurno, a questão da ionização. O VOR ele tem muito menos interferência desses sinais emitidos pela estação. E isso tem a ver com a tecnologia utilizada, a diferença de tecnologia em relação a esses 2 sinais que o VOR utiliza, deixando ele muito mais preciso e mais seguro em relação ao NDB. Tranquilo? É uma breve apresentação do VOR. Eu vou bem devagar mesmo no VOR, talvez poderia já começar falando de radial, mas eu quero deixar essas aulas talvez um pouco mais curtas, porque quando a gente começar o planejamento de navegação, eu já estou pensando aqui que talvez a gente vai ter aulas bem longas, né? Talvez se a gente começar a primeira navegação e tentar fazê-la completa, detalhando cada ponto que a gente for abordar, talvez esse vídeo dure muito mais de 1 hora para fazer uma pequena navegação ali, né? Então, pensando já que talvez os próximos vídeos serão, os vídeos do planejamento, eles vão ser muito grandes,
Então eu vou tentar deixar esses um pouco mais curtos para que você consiga se planejar aí, não cansar e ter um bom proveito dessa aula aqui, ok? Na próxima aula a gente vai falar de radial, sobre o VOR, que tem bastante coisa para a gente poder falar sobre isso. Eu espero que você esteja gostando desse conteúdo aqui. Conta para mim se você está curtindo, se você está valendo a pena, se de fato você está conseguindo aproveitar o que a gente está conversando aqui. Infelizmente a gente tem alguma carência de educação de boa qualidade aqui no Brasil, então se você curtir, compartilhar, com certeza você vai ajudar a mostrar para o algoritmo aí do YouTube de que esse conteúdo é relevante e talvez ele comece a entregar um pouco mais para outras pessoas. O canal está pequenininho, começando ainda, né? Então, e como eu disse da questão da carência de educação, no Brasil a gente tem problema com ciência, a gente tem problema com educação de qualidade. Aqui esse canal eu estou dedicando mais, inicialmente pelo menos nessa área da aviação, mas eu trabalho também com divulgação científica em outros locais, no Instagram e tudo mais. Então eu tenho essas duas críticas aí, que a gente não tem um incentivo quando a gente fala de divulgação científica, ou até propriamente dito da ciência, e a gente não tem um incentivo quando a gente fala de educação de qualidade. O YouTube e o algoritmo em geral das redes sociais, eles vão dar preferência para aquilo que é viral, para aquilo que é engraçado, que as pessoas gostam de se divertir, mas eu acredito que tem muitas pessoas também que gostam de um conteúdo mais sério, ou de ciência, ou até mesmo de aviação, ou de um estudo que seja ele qual for, ok? Então, não esquece mesmo de compartilhar, de curtir aqui, pacotão do YouTube, né? Curta, compartilha, comenta, segue, ativa as notificações aí para que a gente possa de alguma forma conseguir divulgar isso o máximo que a gente puder. Fechou? Então, a gente se vê em tantas outras aulas. Um abraço e tchau!